Tu já parou para reparar que a gente tem sido cada vez mais incentivado a ler rápido, e ler cada vez mais rápido, e ler cada vez mais? Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou te indicar 4 livros com menos de 200 páginas que eu não te recomendo ler em apenas um dia. Oi gente, aqui é a Gisele e hoje nós vamos tentar fugir dessa onda aí de devorar livros que tem conquistado a internet. Eu vou recomendar para vocês esses livros e a minha inspiração para esse vídeo foi um vídeo muito parecido da Elaise Cidral. Vou deixar o link do vídeo dela, em que ela recomenda livros para você não ler em um dia. A única diferença é que ela não limitou o número de páginas. E quando eu fui selecionar os meus, eu escolhi livros com até 200 páginas, ou seja, são livros curtinhos mesmo, mas que eles me impactaram tanto de uma forma ou de outra, que eu recomendo que você os leia com calma. A minha primeira recomendação é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Esse livro ele é nacional. A Vanessa ela é daqui de Fortaleza, o livro é ambientado aqui. E ele foi publicado em e-book em 2021, mas como ele ganhou o prêmio Kindle, ele tem agora uma edição física, né? Que está lindíssima. Eu já quero, inclusive, a minha, que saiu esse ano, então é um grande lançamento. Ele está com um preço maravilhoso. E esse livro, gente, de menos de 180 páginas, a gente vai conhecer 3 gerações de mulheres de uma mesma família. É a avó, a filha e a neta. E a gente vai acompanhar através da visão aqui, basicamente, da filha. E essa mulher, ela tem um grande impasse na vida dela, que é o fato de não ter conhecido o pai. Ela não tem nem ideia de quem seja o pai. Esse é um grande segredo que a mãe dela guarda. E a Vanessa, ela escolheu narrar essa história, que tem até um enredo simples, de forma muito brutal. Assim, tem uma crueza ali nas palavras muito grande. E essa mulher, ela passa a pressionar um pouco a mãe, mas isso não é a única coisa do livro. A gente vai acompanhar também como que a neta está exposta a essa violência ali dentro de casa, nessa violência em palavras e em atos também, o quanto que essa filha ela se sente deslocada, ela se sente angustiada por não ter essa informação e também entender um pouquinho ali dos sentimentos que movem essa avó a não contar algo que a filha quer tanto saber. Essa filha, ela é uma mulher acadêmica, ela escreve, então a gente vai estar situado aqui em alguns pontos de Fortaleza conhecidos aí dos frequentadores. Tem um relacionamento entre ela e um professor que é narrado muito brevemente, a gente tem um pouco do desfecho também disso. E um ponto que, assim, que acredito, né, que seja o que move muito essa personagem é o fato da mãe dela, né, a avó, ser uma mulher negra e a filha não. Então ela tem um pai aí que entrou nessa história, não sabe se de forma natural ou violenta com a mãe dela para que ela fosse gerada. Ela quer conhecer de onde que ela tem, né, de onde que veio esses traços dela que são tão diferentes do da mãe. E eu achei esse livro sensacional, mas é impossível você ler ele muito rápido, porque ele exige que você tome um tempo para respirar, para digerir. As palavras, a forma como a Vanessa colocou, ela conseguiu transmitir bem a raiva que essa filha sente da mãe e o quanto que a neta também está exposta a tudo isso. Então eu achei sensacional. A minha segunda recomendação é Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse livro já tem resenha aqui, tá? Caso você queira conhecer um pouquinho mais. Só que esse livro, gente, ele me pegou já na primeira frase. O primeiro parágrafo é maravilhoso, mas eu vou ler somente a primeira frase aqui para vocês. Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. E é assim que a gente começa a entrar no casamento da Olga e do Mário. Eles estão juntos há 15 anos, se eu não me engano. Ela mudou toda a vida dela, se mudou para um local ali que fosse mais próximo do trabalho dele. Eles têm 2 filhos, um cachorro. E chega um dia em que o Mário simplesmente fala que ele vai deixar a esposa, que ele não está se sentindo bem, que tem algumas vozes que estão levando ele ali para outro lugar. E essa mulher ela é deixada para lidar com toda aquela situação, para lidar com os filhos, com o cachorro, com a casa, com as dívidas, com tudo. Helena Ferrante ela é super conhecida por trazer personagens que têm sentimentos muito reais, então vá preparado para você estar dentro da cabeça de uma mulher que não ama tanto assim o cachorro, talvez nem assim aos filhos, nem a si mesma. Então ela tem pensamentos aqui que faz a gente julgar muito ela, mas eu gosto bastante também de quando ela volta e ela começa a contar
como que foi a infância ali dela, como que a mãe e as vizinhas tratavam as mulheres que eram divorciadas, e ela começa a se imaginar no lugar dessas mulheres, já que agora, né, ela foi abandonada literalmente pelo marido. Ela conhece a mulher com que o marido está se relacionando agora, uma mulher mais jovem. Então tudo isso afeta os sentimentos dela e a gente está dentro da cabeça. Esse livro, ele é sensacional. A Helena Ferrante é uma das autoras que eu mais gosto. E eu trouxe somente um livro dela, porque senão eu traria todos que eu já li. Esse livro, ele tem 180 páginas e eu recomendo de olhos fechados. A terceira recomendação é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Esse livro também já tem resenha, é um livro nacional e que a gente vai ter o colorismo no Brasil. A gente vai acompanhar dois irmãos, o Lourenço e o Frederico, e eles vêm de uma família negra, de uma família humilde, porém o pai é militar, então eles sempre tiveram ali uma vida meio confortável. E o grande problema aqui é que o Frederico, ele se sente muito deslocado, porque diferente do seu irmão, do seu pai, ele é amarelo e não negro, né? Ele não tem a pele tão escura. Então, apesar de ter vivido a mesma realidade do irmão, tiveram ali as mesmas vivências, os mesmos amigos, ele sempre percebe que o irmão dele é tratado de forma diferente devido ao racismo. E o colorismo, ele é esse termo justamente que fala que pessoas, quanto mais escura é a pele, mais elas sofrem na sociedade. E daí, ao longo da vida, tudo isso afetou muito a forma como eles se desenvolveram. Então, enquanto o Lourenço, que é negro, se sente negro, vive ali na pele o que é ser negro no Brasil, ele tá vivendo a vida dele, ele aprendeu a ignorar tudo isso. O Frederico, ele vira um ativista, e quando a gente começa o livro, ele foi convidado a participar de um comitê ali para delimitar algumas questões em universidades. Então ele começa a rememorar toda essa adolescência dele ao lado do irmão, tudo que eles viveram. Eu achei um livro maravilhoso, a narrativa é diferente. O Paulo Scott, ele usa aqui um fluxo de consciência que a gente dentro da cabeça, só que o Frederico, ele tem muita raiva. Então é um livro que no início eu achei difícil de engatar a leitura, porque eu ficava me perguntando assim, sabe, por que aquela pessoa estava daquele jeito, até que a gente vai entendendo toda a realidade, tudo que cerca, tudo que está envolvido nisso. Tem a sobrinha também do Frederico, que é a filha do Lourenço, que entra ali na história do meio pro final e dá até uma acelerada um pouco no enredo, porque fica muito interessante. Mas eu amei, eu gostei muito também do estilo narrativo que o autor escolheu trabalhar nessa obra. Eu acho que ela faz toda a diferença para o enredo. Tem as regionalidades também de Porto Alegre, para quem vive nessa região vai amar. E eu gosto desse livro que mostra o presente, mostra o passado, porque acaba justificando muitas atitudes do presente desses personagens. Então, gosto muito, amei. Também, se quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar os links das resenhas aí desses livros. A minha quarta e última recomendação é A Cachorra, da Pilar Quintana, um romance colombiano que eu simplesmente amei. Aqui nós vamos conhecer a Damares, que ela é uma mulher que vive ali num balneário na Colômbia. O grande sonho da Damares sempre foi ser mãe. Quando a gente conhece ela, que ela já está na casa dos 40 anos, que como uma crença popular, né, quando a mulher já está seca. Então ela sabe que nessa idade ali que ela atingiu, ela não vai mais conseguir ter filhos. Ela é casada, mas ela e o marido não vivem mais como homem e mulher. E ela vai contar pra gente também como que foi a vida dela até chegar naquele ponto. Esse livro, ele tem pouquíssimas páginas, gente, esse livro é maravilhoso. Ele tem 157 páginas e a gente vai viver junto com essa mulher todas essas dores e como que a cachorra se relaciona com o enredo. A Damares, ela decide adotar uma cadelinha de uma ninhada ali de uma vizinha e ela vive de forma muito amorosa, assim, cria uma relação muito próxima com essa cadelinha. O marido dela, inclusive, tem outros cachorros e ele super maltrata eles. Ela discorda da forma como ele cria, sabe? De ficar amarrado ali fora. Ele cria realmente como animal, uma coisa da natureza selvagem. Enquanto que ela passa a criar como se fosse um bebê. E a coisa começa a ficar estranha quando uma prima dela percebe que ela deu para a cadelinha o nome que ela daria para a filha dela, se algum dia ela tivesse tido, né, uma filha. E apesar dos olhares meio julgadores, ela, né, decide encarar ali essa situação e mantém sim o nome da cachorra, que é a Shirley. A Shirley muito mimadinha, muito dengozinha, fica ali em casa, até que, né, ela como uma cadela naturalmente, ela entra no cio.
começa a sair de casa, a Damaris fica estressada porque a cadela não tá mais junto dela ali o tempo todo, e a cadela vai seguir seus instintos e vai engravidar. E é quando a cadela fica prenha ali pela primeira vez que todo o encanto dela é quebrado. E a gente começa a relacionar muito as frustrações dela e o tanto que ela projetou as expectativas dela nesse animal. Então a gente vai ter essa relação um tanto violenta dela com essa cachorra após essa virada, também da força da natureza ali na cidade, sabe? Da forma como eles trabalham de sustento, no quanto que o mar também já trouxe, levou muitas coisas dela. Ela trabalha ali mesmo, cuidando de uma casa, como se ela fosse caseira, para uma família que ela tem uma relação muito esquisita também, muito triste também, de algo que aconteceu na adolescência dela. E eu achei que em poucas palavras, né, em poucas páginas, na verdade, ela conseguiu construir assim, uma atmosfera muito solitária, muito melancólica. Então é um livro para quem gosta dessas coisas assim, mais reflexivas. E eu achei ele maravilhoso. Esses 4 livros, na verdade, que eu trouxe aqui para vocês, são 4 dos que eu mais gostei, porque eu sempre fui de ler muitos livros extensos, porque ali a gente consegue desenvolver bem uma história e embarcar, sabe? Sempre foi o tipo de livro que eu curti, mas aí quando eu encontrei esses daqui, eu percebi que não necessariamente um autor ele vai utilizar muitas páginas, né, um calhamaço, para conseguir construir a narrativa e personagens de forma tão densa. Mas para quem tem pouco tempo e quer mergulhar assim, em histórias mais complexas, eu super recomendo esses 4 livros. Eu posso fazer uma parte 2 trazendo livros ali de até 300 ou até 250 páginas, porque aí me permite, né, trazer alguns outros livros que eu queria colocar aqui, mas quando eu fui pesquisar, eles tinham quase 300 páginas. Tá? Então vocês me deixem saber se vocês querem essa parte 2. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Foi um vídeo mais curto, os que já tem resenha, vocês assistam lá para ver se realmente faz o estilo de vocês. Eu vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo, tá? Envia esse vídeo aí para algum amigo que tu acha que vai gostar das recomendações também. E eu espero te encontrar aí no próximo vídeo.